Ai, Renata, aquela... A gente começa abraçando. Começa abraçando. Que bom que você veio! Ah, eu tô super feliz também, Carla, super feliz. Que delícia quando eu vi que você passou no nosso edital e eu falei assim, gente, Renato Milani fazendo drama e essa coisa assim louca que é tipo Otelo. Eu quero, igual você estava conversando comigo antes, eu quero saber como que é esse Iago aí que pega essa referência de Otelo. Eu quero entender o que é isso aí, como é que você elaborou esse pensamento, criou esse personagem e o que ele tem em comum, que você também estava falando com você. Bom, o ator, ele, à medida que ele vai, né, desenvolvendo a sua vida, né, percorrendo o seu caminho, ele sempre tem personagens que ele quer fazer porque ele quer falar sobre determinada coisa, determinado assunto. E Iago, eu sempre tive vontade de falar sobre Iago, porque eu sempre pensei assim, por que a inveja é um elemento que nos leva a cometer uma atrocidade? Então eu sempre tive uma curiosidade de falar, de discutir sobre isso. E eu cheguei para o Eduardo Moreira, né, e falei para ele, falei assim, Eduardo, eu queria muito falar sobre o Iago por causa da inveja. Só que aí eu fui descobrindo uma outra coisa. O Iago, o que impulsiona o Iago não é propriamente a inveja, mas é o ressentimento. Uhum. Aquilo que eu sei que eu posso fazer e aí por algum motivo a vida me impede de fazer. Mas é a vida mesmo? Às vezes é a vida, às vezes é a sociedade, às vezes é a cultura, às vezes são inúmeras condições e às vezes é a própria pessoa que não se empenha em fazer aquilo. E aí vem o ressentimento. E quando o ressentimento ele chega, o que chega junto com o ressentimento é a inveja daquilo que você está fazendo, porque eu penso, você está ocupando o meu lugar. Este lugar pertence a mim. Mesmo que nada, ou que eu mesmo não tenha batalhado por este lugar, o meu ressentimento é tão grande que eu tenho inveja daquilo que você é. Aí a gente tem níveis de inveja. Uhum. A gente tem aquela inveja que você pensa assim, não, eu vou batalhar porque eu quero ser isso. Chega a ser construtiva, né? Chega até a ser construtiva. Tem uma segunda inveja, que é a inveja que te deixa mais prostrado ainda. Você fica prostrado e você não age mais. E tem uma inveja em que você quer destruir o outro por aquilo que você acha que você merece. E esta é a inveja do Iago. E como é que foi trabalhar essa inveja do Iago? Como que foi para você, assim, eu sempre te vejo fazendo humor, né? Eu falei isso com você aqui. Eu fiquei pensando assim, gente, como que será Renato? Fazendo assim um ser maquiavélico, apesar de que realmente eu já vi também seus trabalhos lá de trás, mas isso se perdeu assim na minha memória e ficou realmente a sua atuação sempre fazendo mais o humor, fazendo mais a comédia. Então como que é para você sair desse lugar e colocar esse ser que me parece ser bem pesado, né? Bem... Sim. Maquiavélico mesmo. Como é que é isso? Bom, eu já experimentei, né, em outros espetáculos, eu já fiz dramas, né, assim, o Hotel Paraíso, por exemplo, eu fazia um gerente terrível, que ele proporcionava a morte dos hóspedes. Eu já fiz ele, bem forte, não estreiei no Brasil, estreiei no Chile, foi muito bacana, mas eu não queria ficar preso somente a isso. Uhum. Eu quero, como ator, né, assim, pelo que eu projeto, inclusive da minha carreira, eu quero experimentar todas as coisas. Eu não quero ficar só num lugar. É óbvio que eu tenho uma paixão imensa. Quando eu estou no palco e eu vejo aquela plateia toda rindo de uma coisa que eu acabei de falar, ou até mesmo os improvisos que são permitidos, assim, dentro da comédia, acho uma delícia, me dá um prazer gigantesco. Uhum. Mas a tragédia, ela também te dá um prazer muito grande, porque você se testa. O tempo da tragédia é outro, não é o mesmo tempo da comédia. Sabe, a comédia, você tem que ser quase que instantâneo, né, assim, e fazer num tempo muito certo para o público rir. A tragédia você precisa parar, pensar, olhar, deixar que o público pense, né? Então, para mim, meu trabalho de ator, ele está
enriquecendo a cada vez mais, justamente por isso. Por agora estar enfrentando um personagem em que eu tenho que defender, inclusive, eu tenho que defender toda a maldade, toda a vilania que Iago tem, nessa história terrível em que ele, por inveja, por ressentimento, por mágoa, trama o assassinato de uma pessoa, né, de uma mulher, e ao mesmo tempo ele faz isso para destruir uma pessoa que sempre foi amiga dele, que é o Otelo. Então ele faz isso simplesmente por esse sentimento terrível que todos nós carregamos dentro de nós. Agora, eu fico pensando numa questão assim, que ainda é muito recente para a gente, e atual, na verdade nem é recente, é atual, porque ainda está acontecendo, que é a questão da pandemia, né? Uhum. Isso influenciou nesse momento seu de falar assim, eu vou buscar uma outra leitura aqui como um ator, como pessoa, de entrar em algo. Isso tem alguma influência com o próprio período da pandemia que a gente viveu? Sim. Por quê? O que acontece? A gente ficou muito em casa, né? Todo mundo ficou isolado dentro de casa durante meses. Eu fiquei assim, aí a gente começou a fazer vídeos e nessa história de ficar fazendo vídeos não é o lugar, assim, é claro, eu faço vídeos também, eu gravo muito também, mas ficou num lugar em que eu precisava do teatro. Eu pensei, não sei quanto tempo vai durar isso, e eu preciso continuar trabalhando com o meu habitat, que é o teatro, meu habitat natural. Eu chamei o Eduardo, e o Eduardo também estava isolado dentro de casa. Então a gente falou, é o momento. Nós fizemos a princípio por meeting, né? Então, assim, era horrível, era terrível. Imagina. Nossa, eu ficava, meu Deus do céu, quando isso vai acabar, pelo amor de Deus. E aí depois a gente foi acompanhando o desenvolvimento da própria pandemia. A princípio, a gente dentro do galpão, que aliás eu tenho que agradecer muito sempre, né? Assim, aí nós ficamos, ele ficava numa parte do galpão, eu ficava lá no fundo, até que depois a gente conseguiu, nos vacinamos e conseguimos nos aproximar. E aí fomos construindo juntos o trabalho, porque a contribuição do Eduardo para o Iago, para a gente chegar a esse texto que a gente tem hoje, foi imensa. Ele que assina que você falasse, mesmo o texto. Que você falasse essa questão mesmo. Como que é esse momento seu com ele, como que vocês chegaram nessa dinâmica, que você está falando que no começo foi complicado por conta da pandemia e tudo mais, mas por que a escolha dele e como que ele te ajudou a montar esse ser aí, esse seu Iago? Bom, o Eduardo é uma pessoa, ele assim, o Eduardo é de uma cultura gigantesca e de uma sensibilidade igual. Eu queria que fosse alguém que entendesse Shakespeare, que entendesse aquilo que Shakespeare falou há 400 anos e que traduzisse para o momento agora, contemporâneo. Esse olhar, eu precisava do olhar do Eduardo nisso. Eu tinha certeza absoluta que ele seria o meu condutor, que me levaria, né, como Virgílio levou Dante através do inferno. Eu queria que o Eduardo me conduzisse através desse inferno que é essa peça, né, essa vida do Iago. Então foi muito importante isso. A gente percebeu que o que o Shakespeare falou em 1625, quando ele fez Otelo, está completamente atual. Você pode ser falado hoje, porque as mulheres continuam sendo assassinadas, sabe? Que os homens continuam acreditando que eles são os donos do mundo, que os brancos continuam achando que tem uma superioridade em relação aos negros. Então tudo isso está extremamente atual. E o Eduardo foi essencial nesse trabalho. Nós construímos o espetáculo juntos sobre aquilo que eu gostaria de falar e ele, aquilo que ele gostaria de falar. Eu cheguei com o sonho de fazer Iago, de fazer o personagem, de não fazer Otelo. Eu não queria fazer Otelo, eu queria fazer a visão do Iago. O Eduardo, ele chegou com a experiência, ele chegou com o olhar, ele chegou com as indicações. Nós estudamos assim muito, para você ter uma ideia, nós construímos, né, assim, ele principalmente, mas construímos o texto a partir de 3 edições diferentes, uma portuguesa, 2 brasileiras. Vimos muita coisa também em inglês também, alguns vídeos com um olhar mais contemporâneo. E assim nós construímos a dramaturgia, né, assim, ele me orientando, ele escrevendo, ele modificando, ele trazendo informações, como ele continua até hoje, porque tem uma coisa também bacanésima que eu acho no Eduardo, é que ele
ele vem no ensaio, que a gente fez o último ensaio agora, ele reconstruiu pelo menos um pedaço da dramaturgia, dizendo, a gente precisa falar sobre isso. E aí ela já está incorporada agora no espetáculo. E como é que está o feedback do público, assim? Como é que você tem recebido esse feedback? Eu fiquei muito feliz, eu estou muito feliz. Porque é um espetáculo muito difícil. Ele não é um espetáculo fácil de ser digerido, né? Mas as pessoas, elas entendem o meu trabalho de ator, elas conseguem ver as nuances que tem dos personagens dentro do espetáculo, porque eu faço o Iago, eu faço também o Otelo e eu faço a Desdémona. Então o público consegue ver isso muito bem desenhado, mas desenhado de forma muito natural. Apresentei para muitos alunos de escolas, né, assim, na minha plateia, e eles ficaram muito impressionados. Sabe por quê, Carla? Porque o mais legal de ser ator é quando você também se impressiona com o seu trabalho. Então, quando eu me vejo fazendo o Iago, me dá um orgulho, assim, um orgulho de ser uma pessoa assim, da minha trajetória, sabe? Da minha trajetória, de conseguir dar vida para esse personagem tão difícil, tão nefasto, tão terrível, tão contrário a mim. Você perguntou o que eu e o Iago nós temos a ver. Eu acho que uma coisa que eu tenho em relação ao Iago é que quando eu quero uma coisa, eu vou atrás dessa coisa. Então não tem pandemia, não tem governo fascista, não tem nada que me impeça de subir no palco. Não tem ninguém que me proíba a entrar. Ali, o palco é meu elemento. Eu respiro muito melhor ali do que fora. Eu me sinto mais em casa quando eu estou no tablado do que na minha própria casa. Porque ali eu sei que dá o sentido total da minha vida. É o que dá sentido à minha existência. Agora, olha, você conversando aqui comigo, eu quero encerrar essa entrevista falando exatamente sobre isso, assim, sobre esse brilho no olhar que você sempre teve, todas as vezes que eu te encontro, seu carinho, sua alegria, sua força, seu sorriso amplo, e que você continue assim sempre. Muito sempre. obrigado. Que o Iago nunca tire isso de você. Não, o Iago me traz alegrias, né, de dizer para as pessoas que a gente não pode deixar uma pessoa como Iago assumir a direção das nossas vidas. Exato. Jamais. Isso. Obrigada. Que bom que você voltou. Obrigado. Acho que é isso, né, meninas?